Bom, pessoal, continuando aqui, né, o nosso estudo que estamos fazendo do livro do Apocalipse, em especial nas 7 igrejas. Hoje a gente começa então aqui esse estudo e ali foi falado, foi dado uma abertura ali do que seriam as 7 igrejas. São 7 períodos, né? São 7 cartas escritas às 7 cidades, mas também 7 períodos da história, né? Desde o tempo lá em que foi instituído o cristianismo por Cristo, que ele foi batizado, que ele começou a pregar, trabalhou por 3 anos e meio pregando lá no povo de Israel, e mais tarde essa mensagem, através dos seus apóstolos, foi levada, né, a toda a região ali da Judéia, e mais tarde ainda para todo o restante do mundo, e hoje nós temos cristianismo no mundo. É desde aquela época até a volta de Jesus, é o período das 7 igrejas, no aspecto religioso, né? Depois tem os outros períodos que são em outro aspecto, mas agora nós vamos dar uma olhada primeiro na primeira igreja, que é o primeiro período. Eu já vou adiantar para você que o primeiro período seria desde mais ou menos o batismo de Jesus, ocorreu por volta do ano 26, 27, né? 27, a gente acredita que foi no ano 27 depois de Cristo, que ocorreu o batismo de Jesus, e ele passou dali, desse momento em diante, a ser o ungido, o Mexiá, do hebraico, o Messias, né? Começou a ser naquele momento Jesus passou a ter o papel de o Messias prometido, né? Naquele momento em que ele foi batizado, em que desceu o Espírito Santo e ele então começou a pregar. Desde aquele momento até o ano 100, mais ou menos, que é a morte do apóstolo João, que é o período histórico, escatológico da igreja de Éfeso. Lembrando que essa é a explicação escatológica, ela tem a sua aplicação também para a igreja local de Éfeso, mas na sua aplicação escatológica fica situada ali entre o ano 27, quando Jesus começou a pregar, até o ano 100, nesse período de ali 73 anos mais ou menos, né? Então, o que aconteceu nesse período? Você pode abrir, eu vou diminuir aqui a minha tela aqui um pouquinho, para ela não atrapalhar, e eu vou conversando com você, e você pode ir vendo aqui, nós temos o Google, né? Você pode digitar ali no Google para fazer consulta, é um conselho que eu dou, coloque assim, ó, Bíblia Online, é uma forma bem legal. Você pode só digitar Bíblia Online, que já abre ela e você escolhe a versão. Mas eu costumo colocar o ARA depois, esse ARA, né? Depois da Bíblia Online, porque a Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão que é a mais difundida, né? Eu gosto mais da Corrigida e Fiel, que é a ACF, mas, né, que seria essa de baixo aqui, a ACF, né? Mas a área é a mais difundida. Então vamos olhar pela área mesmo, não tem nenhum problema, tá? Então a gente coloca, ela vem aqui, ó, primeira da lista aqui, onde tem o Bíblia Online, daí tem aqui área, né? Você pode colocar, abrir aqui, você vai ter a Bíblia, tem um versículo diário para você ler, e tem todas as versões aqui que tu pode utilizar, né? Eu vou descer aqui, abrir então aqui o livro de Apocalipse, aqui embaixo, você abre o livro de Apocalipse, nós vamos aqui para o capítulo 2 do livro de Apocalipse, onde a gente abre as 7 igrejas. Você pode ouvir também, se quiser, isso aqui é gratuito, não tem custo nenhum, tá? Ou você pode também, aqui no lado tem todos os capítulos para você ver. Então não tem hoje desculpa para não ler a Bíblia, né? Então aqui, ó, como é que começa essa orientação à igreja de Éfeso? Começa assim: a igreja do anjo, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, né? E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você pegar e for voltar lá para o capítulo 1, lá vai explicar que as 7 igrejas são os 7 anjos. Os 7 anjos que, que guardam as 7 igrejas, né? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui eu não vou me ater muito a esse ponto. Se você quiser, volta no capítulo 1, você vai ver que é isso. Deus mantém os anjos na sua mão e ele anda no meio dos 7 candeeiros, anda no meio das 7 igrejas, né? E ele diz para a igreja de Éfeso assim, ó: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, trabalho, né? Como a tua perseverança, alguém que persevera, que segue, que cumpre, né? Que mantém-se fiel, né? E que não pode suportar homens maus, né? E até diz assim no final, ó, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Aqui o que a igreja está querendo dizer? Que mesmo naquele período do ano
do ano 27 até o ano 100, até a morte do apóstolo Paulo, essa carta se dirige à igreja que foi fundada naquela época em todo o mundo, né? Lógico, especialmente localidade de Éfeso, mas a todo o mundo também naquele período até o ano 100. O que Deus está dizendo? Está dizendo que esse período era um período onde a igreja ela trabalhou muito. Daqui a palavra labor, né? Ela tinha muita perseverança, né? E que não suportava homens maus, ou seja, pessoas naquele período, pessoas tentaram entrar na igreja que tinha sido fundada por Deus, que se reunia em casas, em porões, igrejas bastante rudimentares e humildes, mas que tinham a palavra de Deus pregada por Cristo. E tentaram deturpar e misturar doutrinas, desviar doutrinas que na verdade Deus tinha dado, né, e os apóstolos tinham pregado durante tempo e extraído das escrituras, né? Aquilo que Jesus falou de a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, quase foi arrastada e tirada do seu caminho por pessoas que até o apóstolo Paulo tinha advertido que surgiriam nessa época. A gente vai ver que se você abrir, quer ver, ó, vamos baixar aqui rapidinho, e você vai ver aqui no livro de Atos, né? Livro de Atos, diz aqui, ó, no capítulo 20, você entrar no capítulo 20 e você descer aqui no capítulo 29, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Quando foi que morreu o apóstolo Paulo? Eu já consultei aqui para tentar dar uma economizada no tempo. Aqui, quando morreu o apóstolo Paulo, você consulta aqui e vem aqui, ó. O apóstolo Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero, em meados do ano 60, na abadia das Três Fontes. Então, o que aconteceu? Nessa época, né, o imperador matou o apóstolo Paulo, mandou decapitar, e nesse período, lá do ano 60, o apóstolo Paulo já tinha advertido: eu sei que depois da minha partida entrarão lobos entre vós e tentarão desviar o rebanho. Então é disso que esse texto aqui, a igreja de Éfeso, está falando, que dentro do período até o ano 100, aconteceria uma tentativa de desvio da verdade bíblica, nesse período. E aí eu vou voltar aqui agora de novo, né, para o nosso livro de Apocalipse, onde a gente estava, Apocalipse 2, onde a gente encontrou essa parte aqui, ó, dos que se declaram apóstolos, né? Pessoas, inclusive dentro da igreja, que se declaravam apóstolos, sucessores de Paulo, né? E tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixasses esmorecer. Que provas? A prova das perseguições, né? Muitas perseguições ocorreram naquela época, e o povo era perseguido por ser cristão. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é primeiro amor? É aquela vontade de pregar. É lógico, depois de tanta perseguição, as pessoas começaram a abandonar o primeiro amor. O amor, o quê? O amor pelo evangelho. Infelizmente começou a acontecer isso, lá pelo ano 100, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras que a igreja aprendeu a fazer. Se não vem a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, que é aquilo que a gente viu lá em cima, que é um símbolo da igreja, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Aqui deve estar falando daquelas mesmas pessoas que se declaravam apóstolos e não eram, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Por que a gente fala do alimento da árvore da vida? Porque a igreja nessa época passou muita fome, fome literal. A igreja era muito pobre. Tinha até inclusive alguns locais que faziam arrecadação de donativos, porque a igreja passava muita dificuldade, muita necessidade mesmo. O cristão era perseguido, não podia trabalhar, ficava sem alimento naquela época, né? Então aqui, por isso que Deus dá esse alento, né? Ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida. Então aqui está falando desse primeiro período, do ano 27 ao ano 100, né? É o período da igreja de Éfeso, e também a carta para a igreja daquela época, né? Então nós vamos seguindo, né? Esse vídeo fica aí apenas, estou aí chegando já quase a 10 minutos, né? Passei um pouquinho do tempo. Um grande abraço para você, continue estudando a palavra de Deus e não esqueça, né? A palavra de Deus ela deve ser lida e estudada sempre. Amém.